Vamos continuar o nosso estudo do livro A Gênese, em sua versão original de Allan Kardec. Os milagres e as predições segundo o Espiritismo. A doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo e concordante dos espíritos. A ciência é chamada a constituir a Gênese segundo as leis da natureza. Deus prova sua grandeza e seu poder pela imutabilidade de suas leis e não pela sua suspensão. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. Allan Kardec. Ciência, item 58. A inteligência humana expandiu suas poderosas concepções além dos limites do espaço e do tempo. Penetrou no domínio inacessível dos velhos tempos, sondou o mistério dos céus insondáveis, explicou o enigma da criação. O mundo exterior desdobrou, sob os olhares da ciência, seu panorama esplêndido e sua magnífica opulência, e os estudos do homem, ou seja, do ser humano, permitiram que se elevasse até o conhecimento da verdade. Ele explorou o universo, encontrou a expressão das leis que o regem e a aplicação das forças que o sustentam. E se não lhe foi dado olhar face a face a causa primeira, ao menos chegou à noção matemática da série das causas secundárias. Neste último século, sobretudo, o método experimental, o único verdadeiramente científico, foi posto em prática nas ciências naturais, e com sua ajuda o ser humano deixou aos poucos os pré-julgamentos da antiga escola, das teorias especulativas, para manter-se no campo da observação, cultivando-a com atenção e inteligência. Sim, a ciência dos seres humanos é sólida e fecunda, digna de nossas homenagens pelo seu passado difícil e longamente provado, e digna de nossas simpatias pelo seu futuro repleto de descobertas úteis e proveitosas. Porque a natureza é agora um livro de fácil acesso às pesquisas dos homens estudiosos, um mundo aberto às investigações do pensador, uma região brilhante que o espírito humano já visitou e na qual ele pode avançar com decisão, levando a experiência por bússola. Item 59. Um velho amigo da minha vida terrestre assim me falou recentemente. Uma peregrinação nos havia reconduzido à Terra e nós, de novo, estudamos moralmente esse mundo. Meu companheiro acrescentou que o homem, ou seja, o ser humano, está atualmente familiarizado com as leis, as mais abstratas da mecânica e da física, da química, que as suas aplicações à indústria não são menos notáveis do que as deduções da ciência pura, e que a criação inteira, sabiamente estudada por ele, parecia ser, daqui para frente, o seu real atributo. Como prosseguíamos nossa marcha, já fora deste mundo, eu lhe respondi nestes termos. Frágil átomo perdido em um ponto imperceptível do infinito. O ser humano acreditou abranger com seu olhar a extensão universal, quando apenas pôde contemplar a região que habita. Crê estudar as leis da natureza inteira, mas suas percepções se limitam às forças em volta dele. Acreditou que determinar a grandeza do céu quando se desgasta para definir um simples grão de areia. O campo de suas observações é tão exíguo que lhe custa encontrar um fato perdido de vista. O céu e a terra do homem, ou seja, do ser humano, são tão pequenos que a alma em seu vôo não tem o tempo de estender as asas antes que chegue a últimas paragens acessíveis à observação. O universo incomensurável nos rodeia por toda parte, ostentando para além dos céus riquezas desconhecidas, pondo em ação forças inapreciáveis, desenvolvendo modos de existência inconcebíveis para nós e programando ao infinito o esplendor e a vida. E o ácaro da farinha, minúsculo inseto privado de asas e de luz, cuja triste existência transcorre sobre a pétala onde nasceu, pretenderia, por dado alguns passos sobre essa pétala agitada ao vento, ter o direito de falar sobre a árvore imensa à qual pertence e da qual apenas percebe a sombra? Acaso imaginaria loucamente poder raciocinar sobre a floresta, da qual sua árvore faz parte, discutir com sabedoria sobre a natureza dos vegetais que aí se desenvolvem e sobre os seres que neles habitam,
do sol longínquo no qual os raios penetram algumas vezes para levar-lhe o movimento e a vida? Em verdade, o ser humano seria demasiado pretensioso em querer medir a grandeza infinita com sua pequenez ínfima. Também o ser humano deveria estar bem compenetrado dessa ideia, de que o árduo trabalho dos séculos passados lhe tenham permitido, dotaram dos primeiros conhecimentos das coisas. Se o progresso do espírito o haja colocado no vestíbulo do saber, ele nada mais fez que soletrar a primeira página do livro. Ele é como uma criança suscetível de enganar-se a cada palavra, de tal modo que, longe de pretender interpretar a obra de maneira doutoral, deve se contentar em estudar humildemente, página por página, linha por linha, felizes aqueles que podem fazê-lo. Considerações morais. Vós nos acompanhaste em nossas excursões celestes, visitastes nossas regiões imensas do espaço. Sob o nosso olhar, os sóis têm se sucedido aos sóis, os sistemas aos sistemas, as nebulosas às nebulosas. O panorama esplêndido da harmonia do cosmos se desenrola ante nossos passos, e temos recebido um antegozo da ideia de infinito que só poderemos compreender em toda a sua plenitude conforme nossa perfectibilidade futura. Os mistérios do éter nos desvendaram seu enigma até aqui indecifráveis, e concebemos nós, ao menos, a ideia da universalidade das coisas. Importa agora parar e refletir. É belo, sem dúvida, ter reconhecido a insignificância da Terra e sua medíocre importância na hierarquia dos mundos. É belo ter abatido a presunção humana, que nos é tão cara, e de nos termos humilhado ante a grandeza absoluta. Mas será mais belo ainda interpenetrarmos sob o sentido da moral, o espetáculo do qual fomos testemunha. Quero falar do poder infinito da natureza e da ideia que devemos fazer de seu modo de agir nas diversas partes do imenso universo. Habituados como estamos a julgar as coisas segundo nossa pobre e pequena morada, imaginamos que a natureza só pode e deve agir nos outros mundos dentro das regras que temos reconhecido na Terra. Ora, é precisamente nesse ponto que devemos reformular nosso modo de pensar. Lançai por um instante o olhar sobre a região qualquer do vosso globo, sobre uma das produções da vossa natureza. Não reconheceis aí a prova de uma variedade infinita e de uma atividade sem igual? Não vedes sobre a asa de um pequeno pássaro nas Canárias, sobre a pétala de um botão de uma rosa entreaberto, a prodigiosa fecundidade dessa bela natureza? Que vossos estudos se apliquem aos seres que planam nos ares, que se estendam à violeta dos bosques, que submerjam sobre as profundezas do oceano, e em tudo e por toda parte lereis essa verdade universal. A natureza todo-poderosa age conforme os lugares, os tempos, as circunstâncias. Ela é única em sua harmonia geral, mas múltipla em suas produções. Brinca com um sol como uma gota d'água. Ela povoa os seres vivos num mundo imenso com a mesma facilidade que faz eclodir o ovo depositado por uma borboleta no outono. Ora, se tal é a variedade que a natureza tem podido nos descrever em todos os lugares sobre esse pequeno mundo, tão estreito, tão limitado, quanto mais amplo deveis considerar esse modo de ação, se avaliais as perspectivas dos mundos enormes? Quanto mais desenvolvida e pujante haveis de reconhecer seu poderoso alcance, se a aplicais nesses mundos maravilhosos, que muito mais que a terra, dão testemunho de sua incomensurável perfeição? Não vejais, pois, em torno de cada um dos sóis do espaço, sistemas planetários semelhantes ao vosso. Não vejais nesses planetas só os supostos 3 reinos da natureza que ocorrem em torno de vós, mas pensai, ao contrário, que assim como nenhum rosto de homem é igual ao outro, em todo o gênero humano também uma diversidade prodigiosa tem sido espalhada pelas moradas etéreas que flutuam no espaço sideral. Do fato de que a vossa natureza viva começa com o zoófito e termina com o ser humano,
do fato de que a atmosfera alimenta a vida terrestre, que o elemento líquido a renova constantemente, que as estações fazem suceder nesta vida, os fenômenos que as distinguem, não se deve concluir que os milhões e milhões de mundos que vagueiam pelo espaço sejam semelhantes a este no qual habitam. Longe disso. Eles diferem segundo as diversas condições que lhe foram atribuídas e conforme seus respectivos papéis no cenário universal. Essas são as predarias variadas de um imenso mosaico, as flores diversificadas de um admirável jardim. Concluímos mais um capítulo. Convido a todos a meditarem sobre esses últimos parágrafos. Como é a vida nos desertos? Como é a vida nos mares? E nas florestas tropicais? Neste pequeno planeta temos diversidades inumeráveis. E que se dirá dos milhões de outros planetas? Será que para que haja vida será preciso ter o que temos aqui? Todos somos muito ingênuos quanto a isso. Vamos estudar sempre e nos afastar de ideias preconcebidas. No passado, tínhamos ideias que hoje nos fazem rir. Não é verdade? Vamos lembrar sempre da Terra plana. Por hoje ficamos por aqui. Aguardo vocês no próximo capítulo.